Muito boa tarde. Olha, tá começando o Entre Família. Como é bom estar com você, gente. Que prazer estar na sua casa nesse momento. Boa tarde, Cris. Muito boa tarde, Carol. É o seguinte, não que eu seja infantil, mas você tá muito no meu canto aqui, Carol. Mas o que é isso? Amadurece, meu Tem filho. que amadurecer, É que você tá Carol. de verde aí, você tá achando o quê? Quase 40 anos, eu sou um homem. Não. Cadê minha mamadeira? Cadê? Ó, me fez lembrar. Não, volta aqui, nós vamos conversar sobre isso O aqui. que foi? Ó, você lembra de... Sabe o que me faz lembrar isso daqui? Você lembra aí das aventuras de Peter Pan? Conhece esse personagem? Claro que ele não queria ficar adulto e tal. Ó, o conto retrata a história do jovem Peter Pan, que é um rapaz que se recusa a crescer. Aí ele sai pelo mundo em busca de aventuras mágicas e tal, né? O personagem ele foi criado originalmente em 1911 pelo escritor britânico James Matthew Barrie, para uma peça de teatro, né? Era só uma peça de teatro, mas acabou se tornando livros, filmes, musicais que encantam crianças até hoje em todo o mundo. Agora é o seguinte, nós temos uma síndrome, né? Que é a síndrome de Peter Pan. O termo surgiu pela primeira vez no livro do psicólogo Dan Kiley. É isso aí que tá aparecendo Síndrome na tela. de Peter Pan. Tá aparecendo para vocês aí. Homens que nunca crescem. Eu não acredito que tem nome, Cris. Verdade. Essa síndrome aí que a gente está falando, de certa forma, incapacita a pessoa de crescer mentalmente ou de se desenvolver os comportamentos considerados adultos. E essa síndrome é mais comum em homens, mas em mulheres também podem ser afetadas, viu, É Carol? raro, mas acontece, né? Olha, de certa forma, a pessoa com a síndrome, ela não quer crescer, pronto. Por isso, ela não sai da fase egocêntrica, imatura, narcisista, que é comum em crianças. E também a pessoa com essa síndrome é imatura em relação a responsabilidades de trabalho, relacionamentos amorosos e muitas vezes ainda é dependente financeiramente dos pais. É Cris. verdade, meus queridos, esse é o nosso tema de hoje. E apesar de já ser usada como diagnóstico por muitos psicólogos, psiquiatras, a síndrome de Peter Pan não está no manual de diagnóstico de estatístico aí de transtornos mentais. Então a síndrome não causa problemas de saúde no indivíduo, mas afeta como ele se posiciona na sociedade, como ele se relaciona com as pessoas. Imagina, agora você deve estar até desenhando um quadro aí. Não, fulano tem essa Já quer síndrome cutucar. aí. Não, calma, vamos entender um pouquinho mais. A gente está gabaritado com quem hoje, Carol? Temos aqui uma psicóloga que vai tirar todas as suas dúvidas em relação a esse tema, hein? Então você não pode perder, não. Você sabe que a gente vai pro intervalo? Esse intervalo é rapidinho, né, Cris? Rapidinho. O que é isso? Volta já já. Segura aí. De volta. Você sabe que o intervalo é muito rápido. Você queria vir, né? Não, calma aí, segura Não, mesmo. então, o barulhinho que é o seguinte, é porque eu levantei a bolinha e você já quer Pá, pá. Aê, Pronto. de volta aqui com a Entre Família, hoje falando sobre a síndrome do Peter Pan. Nós já desenhamos um quadro ali para você entender mais ou menos o que é. É aquela pessoa que não quer crescer, Cris, não quer. Se nega a evoluir. O negócio é o seguinte, eu quero só esse game aqui, tô com 24 anos, não quero trabalhar, sou de papai, sou de mamãe. E às vezes a família ajuda, tá? Mamãe diz assim, cadê o bichinho da mãe? Ele é pequenininho, 24 aninho, aqui, ó, olha aí. Tá Daqui, tão ó. magrinho. Toma 10 reais, vai comprar um Presta-Barba pra você lá, fazer essa barba. Ô, Cris, mas o pessoal de casa também vai participar hoje. Com certeza. Nós vamos perguntar o quê? O que nós vamos perguntar? Olha, é o seguinte, por acaso, você já se relacionou aí com uma pessoa imatura? Eu, na verdade, tô procurando alguém maduro. que eu Vamos não ver. sei se Alguém tá que no- tenha a Cadê? personalidade com a idade, onde Não é que sei tem? que eu- Tá difícil hoje, né? Bom, se você já encontrou ou não encontrou, não tá sabendo lidar, manda pra gente aí no número que tá aí na sua... Vai lá aí, qual que é o número aí? Vai lá DDD aí. 12 98315 0249. O nosso número ele se negou um pouquinho até parecer infantil. Porque o nosso número é infantil, ele se esqueceu aqui do nosso TP, Não, mas não, tá mas ainda tudo bem que eu certo. decorei, sabendo da Sim. sua infantilidade. Mas seu não número. é possível que a DDD gente não 12 tenha decorado. 98315 0249 e manda pra gente. E claro que uma situação às vezes pode ser mais complicada, você citar e tal. Sim. Então manda codinomes, manda anônimo. Ou se E às quiser vezes a mandar um pessoa nome ela quer saber também. assim, como é que eu vou lidar? Como é que eu vou lidar? Porque eu sou a mãe do meu marido. E aí? Você é mamãe do seu marido? Ó, vamos lidar com isso de maneira madura. É o seguinte, olha lá, nós vamos ter aqui uma psicóloga para ajudar, hein? Vamos ter aqui uma psicóloga, hoje é dia de terapia no Entre Família, que bom. Bora lá. Eu tô até verdinho, quero amadurecer hoje. Conhecimento é que não falta, porque a gente sempre tem um especialista aqui para ajudar a gente a entender como é essa síndrome, essa ideia. E temos aqui, Cris, Muito bem. temos aqui, olha,
Ellen Braga, Ellen ela é Braga. psicóloga, voltou a casa aqui. E a gente sempre fala, né? Quando volta é porque a pessoa, ou de duas uma, É. ou esqueceu do que passou. Porque na verdade o canal da Esperança tem esperança que um dia mude, melhore. Ou é isso mesmo, ela é corajosa e dá tudo certo. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Prazer é meu, Carol. Prazer é meu, Cris. E ela já veio com um livrinho na mão, porque ela não Sim. ela veio aqui para mostrar conhecimento, né? Já veio com um livro do escritor que Sim. citou a ideia aí da síndrome do Peter Pan, né? Mas a gente vai segurar aí a fala, daqui a pouquinho você vai falar, porque quem está nas ruas também quis falar um pouquinho. Olha, a Kimberly, a nossa repórter, ela foi às ruas para entender se a mulherada, será que você já se relacionou com um homem tal, com esse perfil que já foi dado aqui logo no início do programa? Como é que você lida com isso ou não? Ela foi para as ruas e perguntou para o pessoal e elas colocaram a boca no trombone. Todo mundo falou a verdade aí. Pode rodar o VT. Síndrome do Peter Pan. É aquele homem, aquele rapaz que insiste em se comportar como garoto. E as mulheres, o que elas pensam sobre isso? Não, dificilmente, assim, não é nem por ele, porque ele pode ser o que ele quiser da vida dele, né? Mas na minha vida, tipo, não encaixaria. O meu perfil, não tem como uma pessoa assim entrar na minha vida, entendeu? Então não tem como. Eu não tô disposta a ser mãe nesse momento, e sim ter um parceiro de vida, né? E no caso não seria um parceiro de vida. A mulher geralmente é uma pessoa mais decidida, que é independente. Ainda mais hoje, né, que mulher também trabalha fora. Os dois estão trabalhando fora, os dois estão cansados de chegar em casa e não ter uma ajuda básica, não dá. Não rola, né, gente? Eu quero alguém que cuide de mim, não um cara que vive às custas da mãe, né? Não rola, não dá certo. Mulher quer independência ou aceita toda hora ficar pagando a conta do jantar? Independência, com certeza, né, gente? Por favor. Imagina um homem feito que não consegue levar um relacionamento adiante. Você fica com o pé atrás? Como é que funciona? É um homem feito que não consegue levar um relacionamento adiante. Aí eu tenho que entender o porquê que isso tá acontecendo, né? Tipo, identificando o porquê, a gente pode trabalhar junto e aí, como parceiros, a gente vai crescendo e trabalhando isso, entendeu? Porque se tu ama muito uma pessoa, tu tá disposto, tá pronto para um relacionamento, tu não consegue, tem algum problema e a gente vai trabalhar junto para vencer isso aí, entendeu? E esse cara, assim, que gosta de chamar atenção, a maioria dos amigos tem metade da idade dele e quer atenção, sai por aí igual um menino, conversando com uma adolescente. Esse comportamento dá para aceitar? Com certeza não. Se for um momento, um ou outro, tudo bem. Mas a todo momento, não. Sem condições. Ele ser o centro das atenções, exigir isso, cara, não, assim, um dia ou outro, claro que eu vou querer agradá-lo, que ele seja o centro da atenção no meu dia, mas sempre, não tem a menor condição, tipo assim, a reciprocidade, tipo, é ele me dar atenção, eu dar atenção a ele, essa troca, isso ser recíproco é maravilhoso, então é uma parceria, né, então não tem como não, assim. Ah, ninguém quer. Não, elas não querem, não. Falaram não. as maduras. Realmente eu só vi maturidade nesse VT. Então, Estou me sentindo pressionado aqui, Brasil. Pode ser, então. É como a gente falou no início, né? Não são apenas os homens que são acometidos com essa síndrome, mas é mais comum. Por que é mais comum aí no público masculino a síndrome de Peter Pan? Então, Carol, eu acho que a sociedade ainda espera, apesar de não ser mais uma sociedade machista, ainda espera muito do homem, sabe? Assim que o homem completa 18 anos, ele já tem que saber assim, qual faculdade vai fazer e depois qual profissão vai ter. As mulheres se posicionam também, claro, né? Mas eu acho que ainda se espera ainda muito do homem. Você acha que é uma cobrança Maior. Isso. Maior do papel do homem. Essa síndrome acomete também as mulheres, só que em menor escala, né? O maior afetado nisso tudo são os homens. Mas aí a gente está falando também de um quadro, independente da cobrança que é dada, mas a gente está falando de um quadro, por exemplo, de um homem que é financeiramente dependente. Não era comum alguns anos atrás, ou não? Eu não sei. Me parece que não era comum que um homem seja financeiramente dependente dos pais depois de X idade, ou que ele não tenha responsabilidades e não queira abraçar essas responsabilidades, que são alguns dos sintomas, né? Não vou falar sintomas, mas do quadro dessa síndrome, eu não Carol, sei. quem sou eu para falar? Mas um exemplo assim, o meu pai veio de uma geração estruturada, como a doutora colocou aqui,
de que uns irmãos, inclusive, eles tinham que cuidar dos outros. Tipo, um irmão com Isso. diferença de 20 anos, a irmã mais velha cuidava o irmão e Exato. tal. Então tinha aquela questão braçal. Com 16 anos você tinha que estar com arado. Só que essa geração, ela veio com uma certa culpa, diz assim, ó, o meu filho não. Eu não vou fazer isso com meu filho. Aí distanciou, por isso que veio até aquele método montessoriano. Você já viu aquele livro, Isso. Montessor? Porque as crianças estão com a diferença entre... Não sabe como funciona uma máquina de lavar roupa. Nada. Fora da realidade. O que acontece? Uma certa culpa, um certo dó fez com que a geração que veio de uma linha braçal, né? Porque poucos tinham estudo naquela época, na quarta série você se formava praticamente, a pessoa que tinha quarta série tinha que levantar a mão, né? Isso. Então o que acontece? Veio uma geração culpada. Não, ele não pode, eu passei por muito trabalho. E aí tirou um pouquinho da resiliência. E nem todo mundo sabe lidar com a zona de conforto, por exemplo, né? É justamente isso que você falou mesmo. Os pais muitas vezes erram nisso, porque assim, muitas vezes eles obtiveram sucessos e quando tem os filhos, fala assim, não, meu filho não vai passar pelo que eu passei. Eu vou preservar meu filho de todas as frustrações e não deixe esse filho crescer. Porque é justamente a criança, o adolescente, se frustrando, é que ele aprende a lidar com as frustrações futuras e, consequentemente, ter o sucesso que o pai teve. E agora, como a gente já citou aí a questão dos pais, né? A gente vai percebendo que a gente não está falando de uma criança, né? A síndrome, nós estamos falando de um adulto que não quer deixar de ser criança. Então, será que é o pai que está segurando? Não, você vai ser meu bebê para sempre? Ou esse adulto que fala, não, eu acho que eu não quero sair do meu sofá, que tem tudo aqui na casa da minha mãe. E aí? Tem as duas questões. Geralmente, esses homens que têm essa síndrome do Peter Pan foram crianças muito mimadas, super protegidas e que não aprenderam a lidar hoje com a frustração, depois de grande. Ou também tem um outro ponto aí. Quando os pais negligenciam a educação dos filhos. Assim, sabe, ao invés de dar atenção, eles dão presentes. E aí o que acontece? Essa criança, ainda criança, ela começa a ficar dependente do adulto para querer atenção e leva isso para a vida adulta, do tipo assim, eu preciso de atenção, então eu preciso ser dependente, entendeu? Então tem esses dois extremos, a superproteção que os pais podem dar para as crianças ou a negligência da educação. Tá vendo esses dois pontos? Com certeza. Eu achei até, enquanto ela estava falando, eu estava desenhando alguns quadros. Esses dias nós estamos perguntando quantos homens hoje, vou colocar homens a partir de 20 anos, têm em casa, depois, assim, uma caixa de ferramentas. Quantas pessoas sabem que agora a gente mudou um pouquinho da tecnologia dos carros, mas como funciona um carburador? Antigamente, um menino de 17 anos já desmontava a moto. Exatamente. Abria, trocava o cano. Começava com a bicicleta, né? A bicicleta, Eu lembro que rodando. era uma... Você ia para a esquina, eu falei, parece que tem mais gente consertando bicicleta que andando, que é isso Um exemplo, aqui? agora tem alguns termos, piá, guri, né? Quanto tempo você vê uma bicicleta virada assim, o pessoal trocando a correia? Não tem mais menino sujar de graxa. Não suja e tal. Mas eu queria fazer uma pergunta. Agora, talvez a mãe em casa deve estar um pouquinho apavorada, Carol, e aí eu fiz isso. Ai, meu pai. E agora eu tô com tem essa criança conserto? aqui de 45 anos no meu sofá, mas ele ainda... Ó, vamos combinar. 45, gente. O que é 45? É uma criança, gente. É uma criança, meu Deus do céu. Se tirar ele daqui, eu acho que ele nem sabe o que fazer lá fora. Ele tem 2 filhos que ele não assumiu, mas é uma criança. E aí tem jeito, depois de 30 anos, de 40 anos... Como faz, né? Porque ela foi fragmentada, não veio uma crescente dessa questão. Talvez até, infelizmente, depois que perde um pai, que vai ter que se assumir com 40 anos, por exemplo. Você fala, no caso, para a mãe ou para a esposa desse homem? Olha, para a família inteira. Eu queria saber se tem solução para esse homem ou para essa mulher que depois está com 30 anos, 35, Às 40. vezes já casou, né? Casou. Então, e está com esse mesmo comportamento. Tá Primeiramente, se você quer ajudar essa vítima, né, da síndrome do Peter Pan, a mãe ou a esposa precisa primeiro ela se ajudar. Por quê? Se esse homem está tendo esses comportamentos, é porque ele está sendo alimentado por comportamento dos familiares, entendeu? Então, se essa mãe está assim, ai, meu filho é um coitadinho, ai, ele precisa disso, e às vezes é mantido financeiramente ainda pelos pais, a esposa dá tudo na mão e aceita, às vezes, ele ter comportamentos com ela inadequados, né, prejudicar, no caso...
Então, tudo isso contribui para que esse homem continue tendo esses comportamentos. Reforça o comportamento. Reforça. Então, primeiro, elas têm que mudar o comportamento delas. Por isso, uma psicoterapia, no caso, vai ajudar. Por que você trata seu filho assim? Por que você vê ele ainda como incapaz, como esse fragilzinho que não é? Entende? Então, elas mudando o comportamento delas vai refletir nele, no caso. Então, Entendeu? enquanto tiver ele nessa zona de conforto... Ele vai continuar, porque para ele está cômodo, está gostoso ele ter essa situação. Raros os casos desses homens que reconhecem esse prejuízo e dá esse clique, tipo, nossa, eu preciso mudar, minha vida não está boa, entendeu? Ou às vezes até, Ellen, você que está acompanhando a gente, fez uma matemática. Gente, eu já estou no 2º relacionamento, eu ainda acabo voltando para casa da minha mãe e é sempre uma cobrança de não assumir as responsabilidades. Calma, a gente não quer apavorar você, já já nós vamos dar mais ferramentas para você sair desse contexto. Você que faz parte de uma rede de apoio tem que apoiar de verdade. Vamos quebrar esse ciclo aí e existe esperança. A gente faz uma pequena pausa no nosso programa e volta já já. De volta aqui com Entre Família, hoje falando sobre a síndrome do Peter Pan. E se você está acompanhando esse programa desde o início, você já começou cutucando alguém, né, da família e tal, mas já entendeu que essa é uma síndrome que ela precisa ser ajustada toda a família, viu? Mas olha, a gente tem aqui um personagem que ele admite, olha, com certeza, em algum momento da minha vida, até aqui eu fui imaturo, mas depois eu fui mudando, estou reconhecendo o processo. Quem está conectado aí com a gente agora é o Alessandro Oliveira, ele é construtor. Seja muito bem-vindo, Alessandro, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Conta pra gente, abre o coração, Alessandro, por que você se considerava uma pessoa imatura? Olha, questões de responsabilidades, né? Não, tudo que eu fazia, muitas vezes eu abandonava, começava e abandonava cursos, profissão, sabe? Eu tinha muita dificuldade em continuar as coisas. Começou a dar algum problema, eu saltava fora. E hoje, Alessandro, você é casado, tem filhos, não tem? Você está fazendo todo esse processo aí sozinho? Como é que era o processo? Então, eu sou casado, né, há 15 anos. Né? No começo do casamento ainda tinha toda essa questão dessa imaturidade, porque a gente acaba ficando muito egoísta, né? No próprio trajeto da vida a gente vai ficando egoísta. Né? Eu sou o caçula de casa, então eu cresci meio que, né, por conta, assim, meio que sozinho, né? Não tinha muito conselho dos irmãos. Meu pai e minha mãe, por questões culturais, eles não tinham muito discernimento sobre essas situações. Eu acabei me criando, né, assim, em questões psicológicas, né? E a gente acaba ficando muito egoísta vivendo assim. Eu tenho um filho vai fazer 18 anos agora em dezembro, né? Que é um filho de um relacionamento que eu tive. A moça ficou grávida, ele nasceu. E por conta de alguns problemas que teve no início da relação, eu acabei meio que abandonando, sabe? Por não saber o que fazer, eu acabei abandonando como fazer com as coisas, né? Mas filho é difícil você abandonar, né? Tem como, a gente carrega pro resto da vida, né? Mas no princípio foi isso, devido a alguns problemas, eu acabei até meio que abandonando meu filho. Por não saber o que fazer, eu acabei abandonando. Alessandro, a gente pegou o teu quadro aí, deu para ver mesmo. E outra, primeiro, parabéns pela tua maturidade de abrir o jogo aqui. Não é todo mundo que está maduro o suficiente para colocar essa história para a gente, mas é um aprendizado. Eu queria perguntar para você, agora que você, inclusive, já colocou bem o seu retrovisor do passado, hoje você tem aí um painel muito mais aberto, né? Um paizão, maduro. Mas quando que virou essa chave? Já que o primeiro relacionamento teve um filho, você já tinha essa questão toda, né? De ter que meio que peitar a vida, uma fragilidade psicológica. Quando você disse assim, ó, gente, eu sou um marmanjo, tem que virar essa chave, veio um outro fato na vida que fez você querer mudar? Bom, o nascimento da minha segunda filha. Né? Eu já era casado com a minha esposa, né? E a gente decidiu ter mais uma filha, ela nasceu. E eu tive a oportunidade de criar a minha filha, né? Esse meu filho, pelo fato de eu com a mãe não ter um relacionamento,
né? Eu não tive essa proximidade com o meu filho, mas com a minha filha, no casamento, eu tive toda a proximidade, de poder pegar no colo, acordar de madrugada para poder fazer dormir, sabe, dar banho. E eu não tive essa oportunidade com o outro. Então, quando eu percebi que tinha uma vida na minha dependência, eu comecei a pensar, não, peraí, as minhas atitudes agora refletem em outra vida, né? Não que eu não refletisse antes, mas ali naquele momento comecei a prestar atenção, porque ela, por si só, não tinha condições alguma de sobreviver. Ela dependia de mim. Então, eu tive que começar a repensar os meus conceitos. Coisa boa. E olha, Alessandro, por acaso, o que as pessoas ao seu redor falavam, né? Porque a gente está sempre rodeado de pessoas, de familiares, de amigos, que vão dando toques e falando e conversando. O que as pessoas falam dessa mudança? Falam assim, nossa, o Alessandro é outra pessoa e tal. Você ouve esse tipo de comentário ou não? Sim, sim. Muitas vezes eu ouço, né, as pessoas falam, nossa, você mudou muito, né, daquele Alessandro, né, de antigamente para o Alessandro que você é hoje, né? E isso foi trazendo várias responsabilidades no trabalho, né? Eu não permaneci em trabalho, né? Era difícil, ficava 1 ano, 10 meses, 1 ano e pouco, acabava saindo do trabalho, entendeu? Eu falei, pô, não tem como mais agir dessa maneira, né? Então eu comecei a levar a questão da profissão mais a sério, né? Tanto é que faz 7 anos que eu trabalho com obras, trabalho por conta. Me acertei nessa profissão, né? E tenho mantido, e graças a Deus. E já endireitou, e tá tudo certo. E agora que você está aqui só para contar a sua experiência e compartilhar. Alessandro, muito obrigada por você ter aí aberto o coração. Reforço aqui a fala do Cris mais uma vez, que você teve coragem, maturidade para assumir e bancar esse passado aí, que não é fácil, né? Mas hoje, você paizão aí, dando a volta por cima. Obrigada por participar aqui do Entre Família. E quando passar essa fase aqui pandêmica, com certeza venha visitar a gente aqui nos estúdios da TV Novo Tempo. Você viu que legal? Que história importante. Quem sabe você está passando por isso e está cansado, né? Cansado dessas consequências. Mas se você é uma pessoa que convive e aí quer entender melhor como age esse Peter Pan aí, essa pessoa que tem essa síndrome do Peter Pan, eu vou convidar aqui a Ellen, vamos comigo ali, no outro lado aqui do estúdio, aqui no Flipchart, para a gente entender como é que age essa síndrome. Porque a produção, ela já preparou aqui para a gente aqui algumas ideias importantes para que a gente consiga entender. Olha lá, como age alguém que tem a síndrome do Peter Pan? Primeira coisa aqui, ó, nos relacionamentos amorosos. Vamos formar esse quadro aqui e aprofundar essa ideia. Como é que ele age num relacionamento? Então, Carol, quem tem essa síndrome, geralmente, ele não quer assumir compromisso. Então, ele vai fugir de relacionamentos que ele vê que está ficando mais sério. Então, se a pessoa não é muito parecida com a mãe dele, porque ele tende a substituir a mãe, ele tende a levar esse papel da mãe para o relacionamento amoroso. Então, se ele observa que essa pessoa não tem o perfil da mãe dele, ele dá o jeito de esquivar logo dessa pessoa. Não quero saber, Não, né? porque ele quer levar a mãe para dentro do relacionamento amoroso dele, entendeu? Eita, olha lá. Primeiro sintoma aqui. Primeira característica desta pessoa que tem a síndrome do Peter Pan referente aos relacionamentos amorosos. Agora, alguém que tem a síndrome do Peter Pan, como ele age no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho? Como é que esse profissional é? No ambiente corporativo é onde ele sofre maior pressão. Por quê? Ele tem que ter responsabilidade e ele é muito cobrado por isso. Então, é o ambiente onde ele sofre maior pressão. E, no entanto, assim, se ele recebe um feedback negativo, o que acontece? Ele tende a fechar a cara, ao invés de refletir, pensar, o que eu posso mudar? O ideal seria isso, mas ele tende a se fechar. Os mais novos só trabalham sobre pressão e os mais velhos têm de trabalhar muito para provar o valor que eles têm.
Então, aí são dois extremos aí, né? Ou você trabalha muito porque eu não consigo de outra forma provar que eu sou enquanto profissional, ou se não, só com pressão. Então, dificilmente essa pessoa ela vai mas eu ser acho que é uma realizada. das áreas que ele vai sofrer a maior pressão, porque ele não tem aquele apoio que ele está acostumado, né? E dificilmente ele vai ter, inclusive, uma realização profissional. Sim, é né? uma pessoa muito insatisfeita, que Profissionalmente. fica pulando de serviço em serviço até encontrar, né, quando for mais velho, talvez. Não sabe exatamente, É. mas ele está procurando alguma coisa aí nessa questão, nesse universo profissional aqui. Isso Eu não mesmo. tenho unha, mas consegui virar aqui. Olha lá, como é que age a pessoa que tem a síndrome do Peter Pan nas relações sociais? Me parece que é mais tranquilo, ou não? Então, aparentemente, a primeira impressão que dá é que essa pessoa é bem sociável, porque é aquela pessoa que gosta de festas, que é a última a ir embora de festas. Então, assim, ele é rodeado de amigos, porém ele não tem nenhuma amizade verdadeira. Ele não tem nenhum amigo que ele pode contar, que ele pode se abrir. E outra questão também importante nessa questão amizade que eu queria falar, ele tem muito medo da rejeição. Então, ele faz de tudo para agradar os amigos. Só que nesse fazer de tudo, ele acaba fazendo piadinha inconveniente, fala coisa em horário, ou faz coisa em horário inadequado. E aí, o que isso causa? Mais rejeição. E aí, consequentemente, essa pessoa ela fica ainda mais só. Agora a gente mostrou aqui, Ellen, muitas situações aqui, e o quadro vai ficando até feio, vai dando até uma agonia para quem está assistindo. Ele fala assim, meu Deus, acho que eu tenho tudo isso aqui, não sei o que Sim. fazer. Qual é a solução, né? Como é que ele consegue sair desse... Porque é um ninho que foi formado ali, né? É um ninho de problemas. Eu não sou Sim. realizado profissionalmente, eu não consigo seguir à frente nos meus relacionamentos. No ciclo de amizade, eu sou sem noção, então não tenho amigos. Isso me traz ansiedade, me traz compulsão, me traz outros aspectos aí. E agora nem na minha família eu tenho paz, né? Porque chega aqui na minha família, né? Minha mãe não é uma boa referência, meu pai não é uma boa referência, meus irmãos não me aceitam. Sim. Como é que ele vai sair desse ninho aí? Então, primeiramente, Carol, como o Alessandro deu o depoimento dele, tem que reconhecer que tem um prejuízo, porque não é uma doença, mas não deixa de ser um prejuízo na vida familiar, amorosa, profissional. A pessoa reconhecendo, como o Alessandro deu o depoimento dele, né, que eu achei muito bonito, reconhece que tem um prejuízo, que precisa amadurecer. Aí ele vai procurar a ajuda de um psicólogo, de uma psicoterapia, para ajudar ele a ver que ele tem recursos, que ele pode lidar, porque um dos problemas maiores de quem tem essa síndrome é não saber lidar com a frustração. Então, quando as coisas saem fora do combinado, quando sai fora do planejado para ele não sabe lidar, ele quer desistir, ele quer parar. E esse programa é para a família, vamos sentar lá, porque quem está em casa está falando também. E agora, Cris, a gente formou um quadro aqui. E olha, vou falar, essa pessoa, ela tá complicada, Tá hein? complicado. Não, eu fiquei imaginando, Meu inclusive, eu que pai. nasci num lar com poucos recursos, se eu chego a conversar dessa síndrome com meu pai, que foi criado na roça, criou a gente assim, ô pai, tem uma síndrome agora do Peter Pan, aí meu pai vai olhar assim, o que é Pet Pan, filho? O que é Pet Pan? E o que acontece? O meu pai faria o seguinte, perguntaria para esse menino, vem cá, só um pouquinho, ele abria a geladeira e falava assim, olha aqui, não é que tem comida? Aí ele faz o seguinte assim, ó, só um pouquinho, ó, o interruptor de luz. Não é que tem luz? Eu que pago. O que estava querendo conversar mesmo? Aí, pegando essa realidade, mas eu queria fazer uma pergunta para a doutora. As pessoas que têm menos recursos, é claro que às vezes, mesmo com menos recursos, você pode pegar uma redoma de vidro e deixar o teu filho Isso, blindado. mas é mais difícil. Mas a incidência é muito menor, porque ela já encara a realidade, porque a vida já é uma resiliência diária, né? Tipo, então, eu não tive tempo de ter essa síndrome, né? Exatamente. Sim. Então, o que acontece? Não tem como. Você vai... A mãe vai ali, o Quanto filho vai menos secando a dinheiro louça. Meu filho, eu não é tenho como sarrafo. colocar você aqui nesse... Então- Primeiro, não tem sofá na minha casa, tá? É só cadeira dura. Você vai ficar sentado nessa cadeira aqui, faz favor Não dá de ir lá. tempo, não dá. Essa incidência é maior em outro grupo. Isso mesmo, é no grupo. Essa incidência acontece normalmente na classe média e média alta, né? Porque os menos favorecidos, digamos assim, eles não vão ter tempo, né, de mimar os filhos. Filho, vamos lá. É rua, é vida. Porque, primeiro, eles estão pensando na sobrevivência, né? Depois da sobrevivência vem a aceitação e outras coisas. É a pirâmide de Maslow, né, que a gente fala na psicologia.
Primeiro a sobrevivência, alimentação, para depois os outros itens. Então é isso que você falou, Cris. Não dá tempo de ficar pensando, Não dá tempo de nós mimar comer. o filho. É, filho, não, nós vamos comer. Então, vai trabalhar Carol, pra gente comer. enquanto você vai me explicando o que é nascido do Pet Pan, pega uma enxada e me ajuda a dar uma carpinada aqui. Enquanto você vai dizer o negócio do Pet Pan, vai lavando pega essa aqui, dá uma carpida louça. com o pai aqui, que daqui a pouco some isso aí, some isso aí. Me explica o Você que é marca de refrigerante, filho? Eu não vou dar esse tênis pra você, não. Olha, mas você aí de casa tá falando, né? Mandou aí suas interações. Esse é o momento da gente ouvir você, viu? Sua experiência, suas dúvidas, suas perguntas. Pode colocar na tela aí a nossa primeira interação desta tarde. E é anônimo, hein, Cris? Já veio assim. Muito bem, vamos ler aqui então. Meu cunhado é muito infantil. Ele já é casado, tem 2 filhos, mas se iguala aos filhos com as suas atitudes. Sobre o amadurecimento de homens e mulheres, é nítido para mim que as mulheres amadurecem mais rápido. Sou mais nova que meu esposo, 11 anos, e vejo que sou mais madura que ele. A perspectiva, eu acredito que as mulheres amadurecem mais rápido. E você vê aqui, né, alguém que vendo de fora, né, um cunhado, de repente se igualando aos filhos. Naquela disputa por carinho. Competição Porque como o marido com os vê filhos. a esposa como mãe, ele dispute o mesmo Imagina espaço. para essa mulher, né? A Ela carga, fica né? mãe de 3, né? Acho que tem 2 filhos, Sim. aí ele é o terceiro filho dela, o filho mais velho. Imagina para ela. Apesar que também cai naquilo que a gente falou, talvez ela esteja tendo comportamentos num papel de mãe e não de esposa. Ela precisa também assumir o papel dela, tipo assim, não, isso não, eu não permito isso, certas permissões, sabe? Certos comportamentos que a gente vai deixando e achando que é normal. Mas, Ellen, eu imagino as lacunas psicológicas dessa mulher que não consegue ter um exemplo. Você tem um esposo para justamente você descentralizar alguns posicionamentos, criação dos filhos, não só a questão financeira. Mas imagina ela não ter um amparo até mental, né, de alguém para discutir Emocional, algo psicológico, emocional, financeiro, nenhuma saudável, área, uma conversa nenhuma área. saudável, porque o segredo de ter um casal é você repartir, né, aquele problema, aquela crise. Mas às vezes também vem da referência, né? Então a gente percebe que quando essa incidência é comum entre várias mulheres, não sei, senta lá um grupo de 4, 5 mulheres, quantas delas têm um marido maduro? Não, meu marido é maduro, ele é responsável, ele me dá segurança emocional, financeira, ele, enfim, né? Não estou falando financeira de ganha, não, ele vai lá, ele resolve, ele acontece e tal e tal. Quantas? Aí quando você olha ao seu redor e percebe essa referência, parece que você entra numa normalidade. Não, eu acho que é isso, né? Porque o marido da minha amiga passa 4 horas no videogame, o meu só passa 3, tô super na vantagem. Não, e isso Ok. também, Carol, vai para o cenário de trabalho. É. Você vai para um cenário de trabalho e vê um comportamento, às vezes, não sei, por erro de RH, ou uma questão cultural de uma cidade X, Y, uma fase que está pairando naquele nicho de trabalho que tem mais uma transição de jovem, né, para adulto, nessa transição que se perde muitas vezes essa característica. Aí você chega lá e está todo mundo num oba-oba, pessoal no WhatsApp, naquele clima de trabalho, e às vezes parece que se cria um conceito. Você acaba entrando na tribo, né? É, isso mesmo. O efeito manada, né? Isso, eles vão achando que é normal, porque é aquilo que a Carol falou. Tipo, você está numa As minhas roda de referências, mulheres, né? e elas falam ali, mas meu marido é assim também. Aí você começa a ver vantagem, na verdade, você vê qual que é o menos pior ali, né? Quem que tá... Complicado. Isso não tem... Não tem Seria não tem cômico nenhum se não ali, fosse né? triste, né? Não vamos falar, não vamos aprofundar nisso aqui, porque você que é que vai aprofundar nesse assunto. É você que vai mandar sua interação, sua pergunta. Mais interações aqui nessa tarde do Entre Família. Tá chegando aí. Quem vai falar com a gente é a Joana. Olha lá. Acho que pode até haver uma justificativa científica para que as mulheres amadureçam mais cedo. Parece que está unânime isso aqui, viu? Mas também acho que a nossa sociedade perdoa muito mais facilmente os erros masculinos, usando como desculpa a falta desta maturidade, né? Que todo mundo acredita que seja comum. É porque ele é muito novo. Não, é porque ele já é muito velho, né? Então, o que a Joana está falando aí é um quadro estrutural, né? Estrutural do machismo mesmo, né? Em que os erros dos homens são encobertos mais do que os das mulheres. É basicamente isso que ela está falando. Como é que se enxerga esse processo? Como é que a gente consegue mudar essa chave? Já que muitas vezes, ele errou, mas é porque é homem e tal. Você acha que existe
essa diferença? Então, eu acho que existe, mas é necessário a gente estar mudando isso para a gente não cair naquela questão que você acabou de falar. De estar assim, eu tô no lucro porque o meu é melhor, o meu marido é melhor do que o dela, né? Então, a gente tem que ter esse bom senso para ver que isso não é legal, né? Se o homem não está sendo responsável com a responsabilidade que ele tem que ter, tem que procurar uma ajuda, tanto ela quanto ele, para tentar melhorar isso, E né? porque também a gente percebeu ali no quadro, né, que essa pessoa ela não está satisfeita. Definitivamente ela não está satisfeita em nenhuma área da vida E eu dela. acho que às vezes ela não sabe que ela é o vetor. E esse é um problema. Porque se a Pode gente ser estava também, conversando, por é. exemplo, a gente viu no nosso caso do Alessandro aqui, que o gatilho dele foi a questão de ele ver uma paternidade, porque ele foi cobrado socialmente. E aí o que acontece? A rede de apoio fez ele fazer uma matemática. Gente, você foi pai. Aí ele viu um menino, ele começou a ver a referência do pai, por exemplo, se criando fora, porque até hoje ele fala isso com muita propriedade. Olha, não fui capaz ali, mas aí veio a menina e virou uma chave. A gente vai para um breve intervalo, já a gente vai perguntar para a Ellen aqui como entender, porque cada um, às vezes, será que é uma decepção amorosa? Será que a questão de não uma realização de trabalho, ver os amigos se formando, como que você pode aí, na sua rede de apoio, servir para que ele possa ver esse gatilho e desencadear toda essa mudança que aconteceu na vida do Alessandro? A gente faz uma pequena pausa e volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família e lá em casa a gente vai falar esse assunto dá pano para manga. Aí você começa assim, isso é culpa do pai, isso é culpa do filho e tal. E de repente você está aí com filhos pequenos, 3, 5 anos, eu quero dizer uma coisa para você, é o momento de agir. Sabe por quê? Porque ninguém é assim, olha, nasci prepotente, eu nasci com essa... Não, gente, você vai criando, vai formatando aí como você está tratando o maridão e tal. Não, Cris, vou dizer uma coisa, eu perdi o controle. Ele tem 4 anos e só falta ter a senha no meu cartão. Mas calma, gente, 4 anos, vamos dar jeito nesse momento aí. Vamos fazer o seguinte, eu tenho uma revista aqui que vai ajudar você com a conversa com Peter Pan. E o Peter Pan pode ser o filho, pode ser o cunhado, pode ser o futuro genro. Eita coisa boa! E vamos dar jeito ou não? Temos que conversar e buscareis e achareis. Olha aqui, uma revista que é Entre Família. E essa revista aqui, meu querido e minha querida, tem 15 temas, justamente o que a gente trabalha aqui em toda a base do programa. Nós temos aqui as questões das emoções, muitas vezes você tem algumas frustrações, você como mãe está muito inflamada nessas emoções venenosas, você não consegue ter conversa nenhuma porque não está resolvido o seu eixo, não é verdade? Ou de repente você não está conseguindo discipular porque falta diálogo. Cris, me diz, homem, quanto é que é essa revista? Me fale, Cris, por favor, calma, respira fundo, eu quero 1 minuto da sua atenção. Posso ter agora? Vou explicar, a revista é de graça, tá? Não que ela foi produzida gratuitamente, ela já foi paga por um projeto chamado Anjos da Esperança. Então não se preocupa, não é enganação, não. Tem gente que tem dúvida, será que essa revista é de graça? Eu afirmo para você, nem a postagem, tá resolvido. Prestou atenção? Você vai ter que ligar para cá, 0 operadora 12 21 27 31 21. A gente vai fazer um cadastro para enviar essa revista no correio, pronto. Ou manda um WhatsApp agora no 12 98244 4449. É muito 4, eu vou repetir para você. 12 98244 4449. Eu quero a revista Entre Família, falo para a pessoa que vai atender e quero agora, hein? Foi o Cris que falou, a Carol lá do Entre Família. Certinho? Conhecimento vai chegar para você de forma gratuita. Agora, falando em conhecimento, eu quero mais 1 minutinho da atenção. A filha está pensando em casar aí? Você está pensando? Olha, Cris, agora vai sair do namoro para o noivado. Tem um tipo de papo que não dá para fugir. Porque eu vou dizer uma coisa, se você estiver se relacionando com Peter Pan, ele não vai querer. Papo sério. Vamos perguntar o seguinte, coisas de casa agora. Como é que funciona a questão das roupas? Eu não sei, coloca minha cueca aqui, some, parece lavada. Olha aí, gente. A gente veio buscar reforço para você, que tem um papo que você vai ter que conversar. Pastor Alice vai dar dicas importantes nessa tarde aqui. Pode rodar o VT. Antes de casar, nós temos que fazer várias perguntas e encontrar muitas respostas. Então, assuntos que devo conversar antes de casar é o tema de hoje. E eu fiz aqui uma listinha bem legal para falar com vocês.
Número 1 e bem importante é: você quer casar comigo? Tem que perguntar, porque o outro tem que estar seguro de que quer casar com você. Porque se ele não quiser, ou se ela não quiser, estiver casando obrigatoriamente, porque já há um compromisso, vai ser muito ruim para você. Primeiro tema: queremos casar de verdade? Vamos avante com esse projeto de uma família? Número 2: e o dinheiro? Como vai ser o dinheiro? Quem vai administrar o dinheiro? Com quem vai ficar o dinheiro? Quem vai dar conta? Quem vai tomar conta lá em casa? Por exemplo, Dona Tininha, minha esposa, não quer nem saber de mexer com o dinheiro. Agora, a nossa produtora que está ali atrás, que ela cuida do dinheiro. Então, cada família vai ter o seu jeito de lidar. Isso tem que ser decidido antes. Ponto número 3. Onde vamos morar? Em que cidade? Em que estado? Em que país? Vamos pagar aluguel? Não vamos pagar aluguel? Vamos comprar uma casa, vai ser financiado, vai ser à vista. Vamos morar perto da família, longe da família. Olha, parece uma coisa simples, mas cada pergunta dessa pode afetar tremendamente a sua família e a sua vida. Pergunta 4. Como será a nossa rotina? Acordar cedo, dormir tarde acordar cedo? Como vai ser a rotina? Faremos o culto de manhã juntos? Como é que vai ser? Esses detalhes são fundamentais. A gente só vai saber depois que estiver vivendo. Se acertamos antes, vai ser muito legal. Filhos, teremos filhos? Não teremos? Sim, teremos. Quem vai cuidar? Ficará na creche? Como vai ser? Você vai parar de trabalhar para cuidar dos filhos? Como será essa situação? Porque os filhos são fundamentais, decisão importante. Teremos? Não teremos? Como faremos? Tarefas domésticas, porque é tudo legal, né? Você está lá na sua casa, cada um no seu canto. Agora, quando vai morar junto, viver junto, no casamento, aí como é que vai ser? Quem vai cuidar da casa? Um vai trabalhar meu expediente para cuidar da casa? Vamos contratar alguém para vir ajudar, para limpar? Teremos empregado? Não teremos? Quem pagará? Como faremos isso? Quem vai cuidar de cada atividade em casa? Isso é fundamental discutir, sabe quando? Antes. Os problemas. Todo casamento tem problemas e conflitos. Como vamos resolver? É bom acertar isso antes, porque quando eles aparecerem, você já sabe exatamente como lidar. Porque um dos grandes problemas dos conflitos no casamento é que as pessoas não estabeleceram uma forma de como lidar com eles. Prioridades. Quais serão nossas prioridades? Quais são elas? É a casa, é o filho, é o trabalho, é a função, a família estendida, são os pais, é o dinheiro. Quais são as prioridades? Temos que tratar isso antes, porque depois o povo começa a brigar, porque um tem uma prioridade, outro tem prioridade. E a prática religiosa, como será? Temos a mesma religião? Não temos? Como vamos lidar com tudo isso? Porque a prática religiosa determina os valores, os princípios de cada pessoa. Então temos que tratar isso antes. Vamos fazer o culto todos os dias? Que horário? Vai ser à noite? Vai ser de manhã? Vai funcionar redondinho? Não, mas discutir isso é fundamental para você começar bem. E as festas? E Natal? Ano Novo? Feriado? Tem mulher que não abre mão de passar todo o feriado na casa dos seus pais. Como é que vai ser isso? Vai ser assim? Vamos aceitar? Como vamos organizar esses momentos em família? Para onde vamos? Como faremos? Veja, discutir esses assuntos são fundamentais para quando entrarmos na vida do casamento, já sabermos como podemos lidar para que facilmente ou mais facilmente possamos construir uma relação saudável, bonita, feliz e abençoada. Deus te abençoe. Tá para casar? Senta com a noiva e com o noivo e conversa sobre esses temas para que você já comece a construir as soluções. Vai dar certo, é trabalhoso às vezes, mas é muito bom. Um forte abraço e até o próximo. Isso aí. Chama o pai com a peixeira do lado para terminar essa conversa aqui em alto nível. Ah, não, Sim. né? Pode ser ou aqui não? em casa a gente conversa com muito respeito. Te apresentar minha peixeira, são 30 centímetros de respeito que nós temos aqui. Não, brincadeira. Brincadeira, não pode fazer isso não. Não. Mas a conversa tem que ser séria. Tem que ser séria. Esse diálogo é bom. Pontuar. Todas as perguntas ali que foram feitas, eu colocaria mais umas 50 perguntas na lista, mas é importante mesmo lidar com isso. Agora, a gente estava falando dessa síndrome, né? E na hora aqui do intervalo, enquanto a gente estava ouvindo o VT e assistindo e tal, Ellen, você estava citando dessa figura da mulher, né? Ou seja, quem é essa mulher que esse homem vai pedir para casar, né? Então, explica um pouco mais de quem é essa mulher. Inclusive, você citou uma síndrome relacionada. Sim, Carol. No livro Dan Carlin, no livro do Dan Carlin, ele cita a síndrome de Wendy, né? Quem assistiu o filme do Peter Pan
vai saber que a Wendy é a parceira do Peter Pan no filme. E ela faz justamente esse papel de mãe, de protetora. Cuidar, dar E suporte. essa síndrome, ele relata isso. É a pessoa que gosta que tenham pessoas que dependam. Dependam dela. Que dependam dela, isso. Ela gosta de servir, ela gosta de proteger e ela fica muito assim nervosa quando as coisas saem fora do controle dela. dela. Tem que tá ali. Então ela, e é justamente por isso que o Peter Pan, né, o homem Peter Pan, consegue procura uma esposa parecida com a mãe dele, que ele dá esse nome de síndrome de Wendy, que é uma Que pessoa. tem essas Então, o que acontece? características, né? Seguindo a linha do roteiro do Peter Pan, a forma como Peter Pan ele consegue se manter criança é uma mãe, no caso, uma mulher que também se dispõe a fazer o papel Ela de entra mãe. no mundo dele, né? Aí, pra- por isso, é. a síndrome de Wendy. Então, o que acontece? Ele nunca vai quebrar o ciclo, porque ele também busca condições para ele sempre se Justamente, manter falou criança, às vezes com 40, É. com 50, 60. Só que o seguinte, essa esposa Aham. que está com a síndrome de Wendy, que também se torna uma mãe, ela deve ter algum problema, alguma falta, alguma carência, ela tem uma baixa autoestima? Isso mesmo, Cris. Ela tem uma baixa autoestima para ela precisar disso, né? Para ela se sentir importante, o homem precisa depender dela. Aí Então ela é se difícil sente... quebrar esse ciclo, né? Sim, Porque por da isso mesma é forma tão que ele difícil precisa da identificar. dependência, ela também. Alguém tem nesse As síndromes se ciclo... alimentam. Isso, Retroalimentação. Isso mesmo. É. Alguém tem que sentir assim, nossa, eu estou no prejuízo, para querer mudar, para querer cortar esse ciclo. Ou seja, a esposa, ou seja, o homem. Mas assim, aí por isso que é muito difícil. Ah, para mim tá bom, tá ruim. E o homem lá fala, para mim tá ruim, mas tá bom. Então, tem que ter um gatilho. Alguém tem que Alguém, quebrar ou esse ciclo. igual o depoimento, depois que a filha nasceu, caiu a ficha, tipo, sabe? Então tem que acontecer alguma coisa para a pessoa pensar que está tendo um prejuízo, que quer mudar. Para a pessoa pensar, não, ela sabe que está tendo um prejuízo, mas está ruim, mas está bom. Sabe aquela coisa, está ruim, mas está bom? Ali, tá mais ou menos. A temperatura dessa água não tá muito boa, mas também não quero sair. É. Vamos ver e tal. Vai lidando com isso. Ó, olha só. Cuidado, gente. Vamos acordar, vamos acordar. Vamos virar essa chave hoje? Ó, inclusive, você tá aí falando com a gente, nós estamos aqui para te ouvir, viu? Abre o coração, se expressa. E quem sabe você falando, você tá se ouvindo e também lidando com isso para saber, será que eu tô sendo... Quem eu estou sendo nesse processo? Eu estou alimentando essa síndrome? Será que eu sou portador dessa síndrome? Manda aí mais interações aí nessa tarde, porque nós estamos aqui curiosos para saber da sua opinião aqui. E quem vai falar é a Iraci de Vitória, Espírito Santo. Muito bem, Iraci. Não tive experiência com pessoas imaturas, não. Mas tenho uma compreensão de que, no meu caso, tenho 2 filhos. E percebi que o mais velho amadureceu mais rápido que o mais novo. Assim também observei com os meus 2 netos. Teria alguma explicação nesse sentido? Mas aí já é uma questão muito ampla também, né, Ellen? pode Porque cada um tem um ser. time, né? Pode ser, porque normalmente, independente dessa síndrome de Peter Pan, os mais novos são os mais mimados e os mais velhos tendem a amadurecer mais rápido, né? Então, eu acho que não tem nada a ver com a síndrome, mas está relacionado Às a vezes dentro do essa... ciclo da família, porque ela está falando do filho, está falando do neto, esse comportamento das mulheres os homens vão mais, né, os mais velhos vão mais cedo e tal, e vai fazer o que você tem que fazer e tal, e os Isso. mais novinhos, é o último E a da mãe mamãe. acaba tendo Não mais tem aquela tempo, raspinha? é. Tem aquela raspinha, eu sei que tem. Esse aqui é o último, eu nunca mais vou sentir esse cheirinho. Nunca mais, acabou. Não, e outra, E vai você pega abraçando. principalmente aquele filho que já chega numa transição, né? Também a mãe tem já as tá fases. querendo, tipo, eu não quero ter a síndrome do ninho vazio. Então, o que tem isso acontece? também. Eu vou permanecer o mais tempo ali dentro de casa. É muita síndrome criando envolvida. condições. muita síndrome vou É muito manter. assim, é um banho de síndrome, né? Comendo a síndrome na vazio, vem o Peter Pan, vem a Sininho, vem tudo mais. Aqui, calma. Se for meu pai, fala assim, Pet Pan com o quê? Compete com quem? É complicado, viu? Vamos nos livrar dessa situação, mas eu não quero me livrar de você, nada disso, viu? Imagina, eu tô aqui para te ouvir. Mais interações na tela. Tá chegando aí a nossa interação e veio anônimo, olha lá, vou ler. Tenho marido e filhos imaturos. Isso é horrível. As pessoas que me conhecem falam que eu sou o alicerce desta casa.
cuido da mãe acamada e ainda tenho que empurrar o marido e os filhos para tomar atitudes na vida. Ou seja, essa mulher, ela segurou tudo, inclusive a mãe. Será que ela não está sofrendo da síndrome de Wendy? Será? Porque tem um ganho nisso. Qual que é o ganho? Das pessoas falam, ai, você é tão importante para mim, você faz tudo, né? O filho talvez não fala, mas a mãe E ela falou, as reconhece. pessoas dizem, você é o alicerce dessa Então, casa. Guerreira. isso alimenta o ego. É gostoso escutar isso. E isso talvez está alimentando ela a continuar dessa forma, entende? Então, quem A gente sabe, falou ela muito tem do que ciclo, soltar, mas é isso mesmo. é. Deixa de ser esse alicerce um pouquinho, não vai estourar esse bar. Eu sei, é difícil, minha filha, eu sei que é difícil, vai por mim, que eu sei que é difícil soltar. Mas solta, solta que você vai ver que vai dar tudo certo, viu? Mas com ajuda psicológica, devagarinho, e com muita comunicação e amor. E Deus na vida, hein? Coloca o Deus no centro desse casamento aí. Vamos para o intervalo que é rapidinho, e a gente volta já já, depois do intervalo, ainda respondendo suas perguntas, suas interações aqui no Entre Família. Entre Família de volta, e hoje falando sobre a síndrome do Peter Pan. E uma das características que a gente citou aqui do impacto dessa síndrome é o descontrole financeiro, ou a dependência financeira, a incapacidade de gerenciar a própria vida, as finanças, é tudo complicado. Olha, eu vou te dar uma dica aqui, que com síndrome, sem síndrome, não síndrome, eu vou falar uma coisa pra você aqui. Vamos solucionar essa questão financeira, viu? Você quer uma dica financeira? Carol, eu tô afundada em dívidas. Olha aqui, foca aqui. Afundada em dívidas, eu não sei mais o que fazer. Não, meu problema é que eu quero que meus filhos, eles entendam que dinheiro não dá em árvore. Saldo mais para você aí, vai de graça para sua casa, viu? Quer explicar para os seus filhos o que é educação financeira? Você precisa, às vezes, receber essa educação financeira para passar adiante essa situação aí. E, aliás, o que é prosperidade? Será que quanto mais eu corro atrás do dinheiro, é assim que eu vou alcançar? Parece que ele corre de mim, gente. Não sei, nós estamos aqui numa maratona. Ele não está entendendo que eu estou correndo atrás dele, que ele tem que parar. Eu sei. A única coisa que para são os boletos direto aí na sua casa. Ó, sabe o que você vai receber pelo correio? Não é mais boleto, não. É o saldo mais, porque você vai pedir. Olha lá, 0 operadora 12 2127 3121. Você liga aqui e fala, eu quero saldo mais, chega, eu quero educação financeira, sair das dívidas, quero ensinar meus filhos a cuidar e a gerenciar bem das finanças. Ou você pode pedir também pelo WhatsApp, é facinho, tá aí na sua mão. Pega aí, ó, 0 operadora 12 98244 4449 para você lidar aí com essas adversidades financeiras. E quem vai falar pra gente agora é a Andréia, lá de Salvador. Vou ler pra você, viu, Cris? Pra você não judiar muito eu pensei que ó. você ia jogar pra mim. Eu ia, mas eu me arrependi. Você teve compaixão. coração. Me relacionei com uma pessoa de 43 anos que mais parecia ter 18. Não tinha responsabilidade de nada e vivia por dia, como se não fosse existir o amanhã. Eu, com 37 anos, parecia mais mãe do que companheira dele. Com isso, o resultado foi o término do relacionamento. Pois, embora existisse sentimento, tínhamos maturidades muito diferentes um do outro. E é um processo complicado. A gente estava conversando até nos bastidores, porque vamos dizer que isso está acontecendo no casamento. E a única forma que a mulher vê de soltar é sair do relacionamento. Mas essa não deve ser a única solução. Não deve ser, gente. E outra, um exemplo, já que ele ele age como uma criança, como é que você age com a criança? Mas aí você não está alimentando? Não, mas aí é o seguinte, se você quer apostar na reconstrução desse ser, como é que a gente age com a criança? Pedagogicamente, olha, vou tirar e você não vai ter. Um pai que errou, olha, agora você vai ter que dar um jeito, porque o tênis vai acabar e vai ser o último que a mãe deu. Acabou. Ah, você tem que fazer aquilo que o papai faz. Ah, trabalhar. Então, o que acontece? Não tem outra alternativa, se você quiser continuar, você se inserir, agindo como ele fosse criança e viver a transição dele para ele virar um homem ou uma mulher. Eu creio que seja isso. E buscando um apoio psicológico, né? Porque não é fácil. Meu pai. Pelo jeito, chegou ao término justamente porque eu acho que ela se comportou como mulher mesmo e não como mãe desse homem. E aí, o ciclo não se alimentou e houve o corte. Pode ser que quando
identifica isso, a pessoa reconhece, opa, eu estou agindo como criança, então Nossa, eu vou perder mudar. isso aqui. Então, aí procura uma psicoterapia, né? E aí reconhece e muda. Ou não, ou tem um rompimento, como aconteceu E na ele vai achar relação outra dela. mãe, entendeu? Ele, não, vou achar outra mãe, que o problema não sou eu. É alguém que Aham. tem que aceitar. Agora, o que eu queria colocar, pontuar aqui para vocês também, é o seguinte, ó. Existem momentos em um homem e uma mulher que a situação, você tem momentos de infantilidade. Eu acho que a gente não pode roubar do ser humano a questão humana, porque quando você erra, querendo ou não, mesmo sabendo, faz parte da vida. Não, nós estamos falando de um quadro. Isso, agora, o pessoal de casa, É. agora, o que acontece? Eu imagino as pessoas vendo o programa A gente agora, sempre vai se identificar com alguma coisa. e aí você fala, não, É ele isso. tem a síndrome do negócio. Calma, isso gente. aí. Não Diagnosticando. é um todo. Às vezes é só uma área, né, Isso, Cris? uma área. E o que Aí acontece? a Você mulher tem que já pegar tá- toda aquela dinâmica que a gente fez, Isso. e ele está pelo menos em 3 pontos daquele. Isso, porque isso senão mesmo. ele pode ter um outro quesito, passando por um momento, a mulher também, né? É bem isso São as mesmo. fases também da Porque vida. senão, olha ali, um ponto só já vai saindo identificando que o marido tem isso. Ele não fica em trabalho nenhum, mas ele tem amigos, os amigos procuram ele, se dá em bem relacionamento, a família respeita, Bom tudo pai. certo. É um bom Mas- pai, né? Mas ele não segura no trabalho nenhum, então não quer Mas dizer, as mães já podem ficar de alertas, né? Por exemplo, essa síndrome não se identifica enquanto é criança. Porém, as mães já podem deixar de criar filhos, homens com síndrome de Peter Pan. Como? Frustrando essa criança. Claro, né? Com bom senso, né? Não super protegendo. Tem que deixar cair. Tem que deixar cair, tem que deixar machucar. Por quê? Porque é isso que vai criar uma pessoa forte, não vai criar um adulto fraco. Então, as mães, sim, podem acender a luzinha ali. Nossa, eu estou super protegendo meu filho. Então, o que eu tenho que fazer? Entende? Então, as mães, sim, podem ficar já com a luzinha. Podem criar uma nova geração. Sim. E eu faço um apelo, eu tenho 2 filhas, gente, por favor, né? Então, o seu filho está aí na faixa de 12 anos, que vai ser no futuro mais ou menos a faixa ali, né, de relacionamento com uma das minhas. Pô, cria esses meninos, faz esse favor para mim, cria esses meninos assim, gente, entendeu? Porque as minhas filhas eu já crio já no choque, porque também não tem como, né? Filho de pobre, de pobre não tem como ter essa, não pega, né? Não dá aderência, né? Essa síndrome. Mas, se você mesmo sendo ali, não, eu tenho dificuldade financeira, mas eu quero dar o melhor para meu filho. Sabe o que é o melhor para ele? Às vezes ele chorar, mas chorar no seu colo, sofrer, mas sofrer, tá sofrendo ali na sua casa. Não segura ele, não. Solta essa criança. E eu vou soltar também a interação, não vou ficar aqui falando, não, viu? Porque você está falando, está mandando aí interações para a gente. Nós estamos aqui para te ouvir. Mais uma interação aí, porque o pessoal tá falando. E a Kellen tá falando, dessa vez eu não vou. Vamos lá. Eu não- Por favor, me deixa caminhar também, né? Vai. Senão Vou te dar suporte. vou liberar o Peter Pan que você vai ver. Agora é a Kellen que está conversando com a gente. Olha, eu estou lidando com uma amiga que até hoje é imatura. Não posso deixar de falar com ela todos os dias, senão fala que abandonou, que abandonei. Não, eu conheço várias pessoas assim também, tá? Não sei se enquadra, mas vamos lá. Que eu não quero mais amizade com ela e tal, é um problema. Nem posso arrumar outras amizades, que ela fica com raiva, nem fala comigo. É complicada essa situação. Mas eu não consigo ficar com raiva dela, porque eu amo muito aí, ó. Não tenho irmã e a considero como uma. Aí tá, Kelly. Ciclo né? de retroalimentação. Será? Em outra situação. Até caiu meu celular aqui, porque é o meu amigo. Agora que eu não liguei mas para ainda ele, bem que tá no caiu. fofo. Mas vou dizer para você o seguinte, será que se enquadra também, Ellen, nesse sentido? Ou pode ser uma outra carência dessa amiga dela? Essa daí tá diferenciado, né? Digamos que ela tá carente, tá querendo muita atenção dessa amiga, já é uma outra questão Outra aí vertente. psicológica, já não se enquadra nesse caso que a gente está falando E ela também vai ter que agora. quebrar esse ciclo, né? Sim, vai ter que quebrar Porque um esse exemplo, isso aí é desde pequeno, o Davi mesmo, eu tive que explicar para ele. Quando eu abraçava a mamãe, ele falava assim, papai não me ama. Eu disse, não, só um pouquinho. Não. Aí eu te falei assim, abraça a mamãe aí. Você não me ama, filho? Eu disse, eu amo, então tá tudo certo. Claro que é uma criança e tal. Mas em maiores proporções,
De repente é uma carência que a amizade está tendo aí, amiga. E você que é amiga dela tem que ser rede de apoio, vamos conversar, explicar o que é amor, o que é um ciclo social, né? Isso. E ajudar, de repente, até a encontrar uma boa terapeuta, vocês irem junto. Individualidade é importante, Pronto, né? A individualidade ela é essencial em todos os relacionamentos, né? Sociais, relacionamento entre os casais. É muito importante que você tenha o seu momento também, viu? Pode ter outros amigos, pode ficar uma semana sem se falar, tá tudo. Eu passo anos sem falar com amiga minha, depois a gente senta, conversa, tá tudo certo. Nada de chorar, hein? Nossa, gente, esse mimimi. Chega com isso aí. Vamos lá, vamos resolver. Mais interações aqui na nossa tarde, aqui do Entre Família. Você está falando, nós estamos aqui para te ouvir. E o Val, ele veio para falar mesmo. Olha lá, olha. Infelizmente, eu sou casado com uma pessoa assim. Pessoas que têm certo grau de imaturidade, têm uma dificuldade imensa em dialogar e resolver os problemas na base da conversa. É muito comum que a pessoa se feche em seu mundo e fique esperando que o outro a julgue errado e peça desculpas, né? Pessoas imaturas dificilmente pedem perdão, por exemplo, pois não se responsabilizam por seus atos. E sempre culpam os outros ou se fazem de vítimas. Então, a Val ela ampliou o contexto. A gente está falando da síndrome de Peter Pan, mas também esse padrão de imaturidade gera todo esse comportamento aí. Gera isso sim. Inclusive, a pessoa tem isso mesmo, essas características, de não se sentir culpado, de inventar muitas desculpas, que a culpa não é dele, a culpa é do outro. Então, é bem isso que ela falou. E o caminho para a solução disso é aquilo que a gente falou. É ela mudar alguns comportamentos dela para... Em relação ao outro. É isso mesmo, né? Então, a pessoa não está conseguindo lidar com isso de forma madura. Pode ser que você esteja ali alimentando, viu? Pode ser que você seja a pessoa que alimenta esse tipo de comportamento. Olha, esse tema, como o Cris falou, dá pano para manga, né? A gente ficaria uma tarde inteira só falando disso, mas acabou o tempo, acabou o nosso programa, que pena. Gente, vamos agradecer então, Hélia. Muito obrigado por ter aceitado o nosso chamado. Um assunto tão importante, trouxe características. Volte sempre aqui ao nosso programa. Obrigado, gente. É um prazer, é meu. Prazer quero voltar receber. Sim. Com certeza. Está passando, inclusive, o contato dela aí. Se tiver mais dúvidas que não foram lidas ou respondidas aqui, corre lá. Fala assim, eu assisto Entre Família, hein? Faça favor de me responder aqui, consulta grátis com ela. Ó, já prejudicando aqui, hein? Vai encher sua caixa de... Deixa de ser infantil, ali do Carol. WhatsApp. Infantilidade, hein? Infantilidade, que essa Por menina favor. ela ganha com isso, não é assim de graça, não. Mas a gente não acaba assim, porque tem conselhos importantes que vão ajudar você a virar essa chave, a amadurecer. E é com amor, é com carinho, mas é também com disciplina. É isso mesmo, pastor? É isso mesmo, Carol, Cris, doutora Ellen. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós observamos que Deus trata essa questão da síndrome de Peter Pan através da palavra. Algumas pessoas até podem pensar, imaginar, que quando Jesus trouxe uma criança pequena, colocou no meio dos discípulos, dos seguidores de Cristo, e falou que os adultos deveriam se converter, se tornar como uma criança, porque só desta forma elas entrariam no reino dos céus. Alguém pode até imaginar que desta forma Jesus está apoiando a síndrome de Peter Pan. E eu quero dizer para você que de forma alguma Jesus apoiou a síndrome de Peter Pan. Jesus está falando da pureza, da inocência da criança, da beleza do caráter infantil. Mas agora, qual que é o conselho da Bíblia para homens, para mulheres? Porque a gente viu no programa que a síndrome de Peter Pan, ela encontra homens e também mulheres. O conselho da Bíblia começa ali já no livro de Provérbios. O caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Na Bíblia, o homem, a mulher, eles devem se desenvolver. Até o livro de Efésios fala que o ponto do desenvolvimento, da maturidade do homem e da mulher, que é a estatura. A Bíblia até usa uma linguagem no livro de Efésios, a plenitude da estatura de Jesus Cristo. Paulo, no livro de Hebreus, ele fala que você não deve se alimentar de leite, porque leite é para gente que é imatura na fé, gente que não se desenvolveu na fé. Mas quando você vai para o livro de Hebreus, no capítulo 5, o verso 14, ele vai falar sobre esse desenvolvimento
esse amadurecimento que todo homem e mulher precisa ter. E eu digo mais para você, o amadurecimento que nós precisamos, tanto no aspecto físico, das emoções e espiritual, em Deus nós podemos nos desenvolver, porque Ele nos dá força. A gente pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece. E aqui em Hebreus capítulo 5, verso 14, o texto da Bíblia diz assim, Paulo escrevendo, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quando você amadurece, você é capaz de discernir entre o bem e o mal. E é isso que Deus quer, que você se desenvolva para entender o momento em que vive dentro da sua família, dentro da sua casa. Que Deus te abençoe e se desenvolva, amadureça para Deus. Amém. Muito obrigada, pastor. É realmente muito importante que a gente consiga esse amadurecimento e Deus está aqui para nos dar essa força, né, Cris? Com Não certeza. vamos sozinhos. E o bom da mensagem do pastor é que você possa, sim, né, ter a inocência de uma criança, Isso. a facilidade de perdoar, mas que você possa amadurecer. Se você tiver dificuldade, Deus vai ser em primeiro lugar, né, vai te ajudar e as outras coisas serão acrescentadas. E tem gente que fala o seguinte, ó, buscar terapia não é falta de fé não, meus queridos. Não confunda as coisas, não. Deus capacitou bons profissionais justamente para te dar esse apoio. Falando em apoio, Carol, amanhã a gente está de volta. Estamos de volta, hein? Bom, você continua aqui com a gente. Já sabe que o nosso compromisso é marcado todos os dias, 2h30 da tarde. Então não adianta falar assim, eu tenho que sair, tem que acontecer. Não tem que sair nada. Você não tem que fazer nada, tem que ficar aí, viu? E sabe por que esse programa acontece? Porque você está aqui marcando horário com você todos os dias, sabe por quê? Porque nós temos um projeto, né, Cris? E que projeto? De pessoas maduras que ajudam umas às outras a levar esperança. E é verdade. E essa maturidade vai para a questão, né, espiritual também, porque você trabalha a questão de agradecer, de compartilhar. E há 14 anos a Rede Novo Tempo vive pela fé. Anjos da Esperança, é isso aí, esse projeto que leva esse e outros projetos para você, viu? E outros programas, todos guardadinhos ali no ntplay.com para você assistir depois, tá? Um abraço. Tchau, tchau. Muita maturidade. Tá com você, Carol. Tá com...